A paz do Senhor Jesus seja contigo hoje e todos os dias da sua vida. Eu quero deixar alguns versículos para a sua meditação em Daniel, capítulo 6, que diz assim: E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel sobrepujou a esses presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do seu reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele vício nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses presidentes e príncipes foram junto ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os príncipes dos reinos, os presidentes e príncipes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem um mandamento firme, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qual homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Essa mensagem tem intitulada Daniel na cova dos leões. Nesses últimos dias eu tenho falado sobre santidade, e na última mensagem eu falei sobre o vale. E hoje eu estou falando sobre a cova. Daniel na cova dos leões. E você pode estar se perguntando: mas só se fala sobre vale, sobre cova? Só se fala sobre dificuldades, sobre desertos? Mas nós estamos falando não só da dificuldade, mas de um Deus que opera na dificuldade, de um Deus que opera mediante a adversidade para exaltar os seus. Nós vemos aqui nessa passagem que o rei propôs no seu coração em honrar a Daniel, em constituí-lo em meio a 120 presidentes, príncipes e presidentes. Nós vemos que o rei propôs no seu coração, porque ele viu que Daniel era diferente, porque nele havia um espírito excelente. Este mesmo espírito que está sobre a minha vida e sobre a tua vida estava também sobre Daniel, com Daniel. Mas o que nós vemos nessa mensagem é que o inimigo, que o adversário das nossas almas, jamais ele vai querer a nossa honra, a nossa vitória e o nosso destaque. E surgiu ali uma inveja, um ciúme por parte dos demais que estavam ali, porque sabia que Daniel era diferente, porque percebiam esse espírito excelente em Daniel. E diz a palavra do Senhor que eles procuravam achar ocasião contra Daniel. E não achando nele ocasião, dano ou culpa, eles disseram: não vamos encontrar dano ou culpa neste homem. Nós temos que procurar algo na lei do seu Deus. E eles foram até o rei para que fosse feito um edito real, para que todo aquele que no período de 30 dias
se pusesse de joelhos e fizesse uma petição a qualquer outro Deus, fosse imediatamente lançado na cova dos leões. O que chama a minha atenção nessa passagem é que eles já sabiam da vida de Daniel. Eles já sabiam que Daniel tinha o hábito, tinha o costume de estar buscando a face de Deus. Já sabia que Daniel orava constantemente. E através disso, eles procuraram formar esse edito para que Daniel fosse ali lançado na cova dos leões. E na minha vida e na tua vida não é diferente. O inimigo está a todo tempo procurando uma ocasião. Mesmo que você não tenha dano, mesmo que você não esteja em culpa. Mas de qualquer forma, o inimigo está procurando uma ocasião para impedir os desígnios, para impedir os propósitos e os planos de Deus para com a tua vida. Mas eu quero te dizer nesta noite, ou neste dia, que eu não sei a qual momento esse vídeo vai chegar na sua vida, eu quero te dizer que o Deus que foi com Daniel ali na cova dos leões, é o mesmo Deus que é na tua vida, e é o mesmo Deus que tem plano, que entra com providência, que entra dentro da cova, que fecha a boca dos leões, que faz o leão jejuar e que dá vitória aos servos seus. Aleluia! Creia tão somente que o que Deus determinou para a tua vida vai acontecer. Vai acontecer, que o diabo queira ou não queira, mas Deus vai fazer na sua vida. E diz essa passagem que acontecendo isso, Daniel sendo entregue ali sem culpa, sem dano, foram entregar Daniel ao rei. Quantas vezes muitos vão nos entregar? Quantas vezes somos perseguidos, somos vendidos, somos caluniados? Da mesma forma que foram entregar Daniel, muitas vezes vão entregar a minha e a tua vida para tentar impedir a honra, o destaque, a vitória que Deus determinou, mas não vai conseguir. E nós vemos que diante daquela situação, o rei ficou inquieto. O rei não conseguiu dormir. Ele não conseguiu ouvir a harpa. Ele não conseguiu ouvir sons de instrumentos musicais. Porque o rei estava aflito. Porque o rei via que tinha algo diferente em Daniel. E pela manhã cedinho, quando o rei foi ver, eu creio que o rei foi ali desiludido, desenganado, achando que os leões tinham tragado Daniel, achando que ele ia ali presenciar uma cena trágica. Mas quando ele chegou ali e perguntou, por acaso o teu Deus pode te livrar da cova? Ele ouviu a voz de Daniel dizendo: ó rei, vive para sempre. E a partir daquela situação, o rei vendo que o Deus de Daniel é o Deus de providência, é o Deus que cuida. Quando o rei indagou ali, por acaso o teu Deus pode te livrar da cova dos leões? E ele ouviu ali a voz de Daniel, ele entendeu, ele compreendeu a grandeza deste Deus. E da mesma forma, os teus inimigos, os teus perseguidores, eles vão ter que conhecer, eles vão ter que ver a grandeza do meu e do teu Deus. Aleluia! Porque nós servimos a um Deus que cuida dos seus, a um Deus que não desampara, a um Deus de providência, a um Deus de socorro. Aleluia! E se você está na cova, creia tão somente que o Deus que foi com Daniel é contigo. E o que ele determinou será feito em nome de Jesus. Que o Senhor vos abençoe.